quero falar hoje com os amados sobre a vida cristã extraordinária. Jesus, ele não veio do céu, desceu de sua glória para nos trazer um problemão, para atrapalhar nossa vida, para nos gerar dificuldades. Pelo contrário, ele veio trazer vida. E veio trazer vida abundante. E o nosso tema nessa série é Discípulos de Cristo. Então nós estamos aqui nos esforçando para compreender o que é realmente ser um discípulo de Jesus. Alguns acham que ser discípulo de Jesus você só tem vantagens, você não tem compromisso, você não tem responsabilidade. Né? Aquilo que nós falamos lá atrás do evangelho barato, da graça barata. Não é? Pecado sem culpa, sem culpa, sem pecado, como nós estamos vendo a sociedade hoje pregando isso aí. Importante é que você esteja bem e ainda que esteja indo contrário, colidindo com a vontade de Deus. No entanto, eu compreendo que realmente andar com Jesus é viver uma vida extraordinária. Amém? Nós vamos falar então lá em Mateus 5, 1 a 12, e depois os versículos 13 a 16. Esses versículos tratam do Sermão do Monte, e começa falando aí sobre as bem-aventuranças. O interessante é que Jesus, nesse momento, ele não está conversando só com os seus discípulos. Ele está conversando com os seus discípulos, mas também está falando com todo o povo. E nesse sermão, nesse discurso, Jesus estabelece o padrão do reino. Eu acho isso muito interessante, porque ele estabelece o padrão do reino. Como nós devemos viver entre nós e entre o mundo, né? No meio do mundo. Interessante que aquilo que ele chama de bem-aventurança, ele usava a palavra makarios, que é o nome de um dos times aqui, né? O feliz, o bem-aventurado. E trata, na verdade, de 8 virtudes de Jesus. As 8 virtudes que ele gostaria que seus filhos, seus discípulos, também experimentassem, também vivessem. Né? E que muitos, às vezes, não entendem. Não entendem que o padrão de Jesus, o padrão de Deus é elevado. Então ele começa falando sobre, pode ir lá para o versículo 3, vamos ler um pouquinho, né? Então vamos ler juntos. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntavam, pode ler comigo, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. E ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Eu vou falar um pouquinho versículo a versículo, porque depois nós vamos bater um papo individualmente, em grupos, e vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais entre vocês. Tiago, não esquece depois de distribuir os números, Tiago, os números para agilizar no final. Então, ele aqui, ele lança uma qualidade que os homens que são humildes de espírito são felizes, e também uma recompensa. Ele diz que deles é o reino dos céus. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Queridos, eu sei que muitos de nós acham que ser humilde não é uma coisa boa. Ele imagina que ser humilde é se humilhar diante das pessoas, baixar a cabeça. Mas o que ele está dizendo aqui é que o humilde de espírito é aquele que reconhece sua completa dependência de Deus. São aqueles que, como diz lá Provérbios 3:5, que não se apoiam no seu próprio entendimento. O humilde de espírito que Jesus quer dizer aqui, ou pobre de espírito, é aquele que reconhece a sua necessidade, a necessidade completa de Deus. É aquele que entrega ao Senhor a sua capacidade, o seu talento, os seus dons a Deus. Ele confia tudo a Ele, humildemente, por entender que ele precisa de Deus. E o mesmo Jesus fez.
Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Você consegue imaginar o que é isso? Jesus, ele estava no seu trono e ele se esvaziou da sua glória, tornou-se humilde de espírito, se tornando um homem, se submetendo a Deus, se submetendo ao Pai. E nascido de mulher, foi através desse ato que ele pôde resgatar o homem. Então ele diz, se você for dependente de Deus, se você for humilde de espírito, a recompensa é que o reino dos céus te pertence. Veja, as pessoas têm uma linguagem que fala que é pobres de espírito. Né? E alguém um dia me perguntou, mas pastor, o que é isso, pobre de espírito? É aquele que realmente reconhece a sua pobreza, a sua necessidade de Deus, a sua mais sincera verdade de que ele não é nada sem Deus. Eu nunca esqueço e sempre cito o Billy Graham. Quando ele pregava para multidões em estádios, 70 mil pessoas, 100 mil pessoas. E ali, gente, é muito fácil alguém se ensoberbecer. Eu vejo líderes, pastores, que começam a ter um ministério pequeno, vai crescendo o ministério, e ele vai se ensoberbecendo. E ele para de ser humilde de espírito. Ele para de reconhecer que ele depende de Deus. E começa a achar que é ele que cuida de tudo, que é a palavra dele que faz as coisas acontecerem. E eu aprendi com o Billy Graham, quando ele disse, o secretário dele, uma das funções do seu secretário era lembrá-lo que ele não era nada. Que ele não estava ali na frente daquela multidão de pessoas para a glória sua, mas para a glória de Deus. O humilde de espírito sabe que ele depende de Deus. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, ele te convida para depender dele, para ser humilde de espírito. Passa o próximo. Felizes os que choram, porque serão consolados. Talvez você deve ter visto os seus filhos, aqueles que têm filhos, muitas vezes chorando, né? Porque ele queria alguma coisa que não deram para ele, chorando de birra, né? Chorando porque não fizeram a vontade dele. Mas isso aqui não tem a ver com isso. O que Jesus está ensinando aqui, os que choram são aqueles que têm sensibilidade ao Senhor. Você conhece alguém assim? A minha esposa é extremamente sensível a Deus. É impressionante como ela chora na presença de Deus. É impressionante quando a gente vai orar juntos. Quase sempre ela chora. Ela se derrama na presença de Deus. Então, ele está dizendo que os que choram, que têm essa sensibilidade a Deus, ele chora porque ele se compadece, porque ele enxerga o lamaçal de pecado que o mundo está, porque ele enxerga que muitos de nós, ainda que estejamos na igreja, ou aqueles que não estão na igreja, não estão na rota certa, que vai levá-lo ao centro da vontade de Deus. Então ele diz que essas pessoas que choram, que são sensíveis a Deus, que enxergam a dor do outro, que é um choro de quebrantamento do Espírito. Uma das expressões do Espírito Santo de Deus é choro. Ele chora na presença do Senhor. Paulo revela que ele chora com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. E Jesus diz, bem-aventurados que choram. Bem-aventurado aqueles que têm tempo, que olham para Deus e quando estão na presença dele, choram. Quantas vezes eu me pego chorando dentro do carro? Quantas vezes eu estou conversando com meu Deus e eu me lembro de certas coisas, certas pessoas que estão em lutas, e o Senhor me quebranta. A gente sente a dor do outro, a gente vive o sofrimento do outro, e aí a gente se derrama diante do Senhor. E chora diante dele. O choro é um sinal de que o Espírito está agindo através de nós. Apocalipse 22, 21, 4 diz que o Senhor vai enxugar a lágrima, as nossas lágrimas. É bom chorar na presença do Senhor. Então ele diz, se você é um desses, um dos que choram, lembre-se, o consolo virá. E sabe, muitas vezes, quando eu estou chorando, quebrantado, preocupado,
sofrendo a dor do outro, sofrendo as minhas próprias dores, eu percebo hoje, já, não no futuro, na eternidade, mas já, no meu dia a dia, o consolo do Espírito Santo. Então, essa é a segunda qualidade, a segunda virtude de Cristo. Os que choram, e como ele chorou, não é, gente? Versículo 5, leiam comigo aí. Nós já lemos aqui, a linguagem aí está diferente, né? Então, os mansos ou os humildes herdarão a terra, né? Essa é uma outra virtude de Jesus. A gente às vezes acha que os mansos são aquelas pessoas extremamente calmas, né? Mas os mansos aqui são aqueles que não aplicam a sua própria justiça quando são injustiçados. Jesus agiu assim. Eu já ouvi muitos crentes dizerem assim: cara, tu é muito besta. Tu tem que ter orgulho próprio. Já ouviram essa frase? Os mansos não agem assim. Eles esperam na justiça do Senhor. Eles sabem que Deus vai cuidar daquilo. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e Deus queria fazer uma mudança radical na minha vida. Eu falei para vocês aqui que andam conosco nesses anos todos que o meu grande objetivo era me tornar rico. Eu queria ganhar dinheiro, não depender de ninguém. E chegou um momento que eu abri mão do meu chamado pastoral. Eu levei cerca de 20 anos. E olha como Deus, uma outra qualidade que ele vai falar, que são os misericordiosos, né? Olha como ele é misericordioso, ele esperou. Mas chegou um momento que se levantou um cerco contra mim. Eu era diretor nessa empresa. E entrou um grupo novo, pessoas novas para trabalhar. E Deus permitiu, houve assim um levante contra mim. Eu fui extremamente humilhado, silenciosamente, que havia um contrato, tinha que honrar o contrato, né? E eu tinha que permanecer por um certo tempo. E aquelas pessoas me agrediam com palavras. Foi um negócio difícil, gente boa. Tinha um momento de eu chegar na frente daquela empresa e dizer: Senhor, olha essa oração. Senhor, manda agora Miguel com uma bazuca e dá-lhe só um tiro no meio dessa empresa, explode todo mundo lá. Aí depois eu chorava arrependido e pedia perdão de Deus. E eu comecei a orar por aquelas pessoas. Chegou o momento de eu sair, foi ali que eu realinhei a minha caminhada com Deus e me voltei para a obra do Senhor. A história é longa, eu não vou conseguir contar toda para vocês, mas 3 camaradas se levantaram contra mim ali, e Deus permitiu. Eu fui manso, mesmo com raiva, mesmo achando que eu tinha meu próprio direito, que eu podia ir para a justiça, que aquilo não era certo, que faziam o que estavam fazendo comigo. E eu esperei, chegou o tempo de eu sair, depois o Senhor me prosperou muito mais fora de lá. E naquele mesmo ano, Deus levou 2 daqueles caras. Na verdade, eram 2 caras. Os 2 caras, Deus levou. Eu não sei se foi injustiça pelo que fizeram comigo, ou se chegou o tempo deles mesmos. Mas aqui vai um recado. Cuidado, que se eu orar por você, você pode partir mais rápido. Estou brincando. Eu estou brincando, mas aconteceu. Porque o Senhor protege os mansos. Você lembra que quantas vezes Jesus, o manso, ele tem uma característica diferente, porque Jesus ele se manifestava muitas vezes como um manso, mas quando se tratava das coisas do pai dele, ele virava um leão. E ele defendia as coisas do pai. E nenhum daqueles momentos em que ele enfrentou os cambistas, em que eles que vendiam na frente do templo, que ele enfrentou os fariseus, os caras pegaram ele. Porque não era aquele tempo, não era o tempo. Então o manso tem isso. Quando se trata do reino, ele vira um leão. Quando se trata da justiça própria, ele espera a justiça de Deus. Estão ligados? Talvez você esteja vivendo uma perseguição. Seja manso.
a palavra garante para você que você vai herdar a terra. Você vai ter vitória. É óbvio que aqui, quando se trata de herdar a terra, ele fala da terra, ou seja, vocês vão reinar comigo. Vai chegar o momento que vocês que são mansos herdarão a terra. Nesse momento, o reino de Deus já está estabelecido, mas não é ainda um reino físico. Ele reina no nosso coração. Ele reina dentro de nós, mas vai chegar o momento em que nós herdaremos a terra. Essa terra será nossa, não mais do pecado, não mais de ações de maligno, né? do maligno. E essa é a promessa. Vocês que são mansos herdarão a terra. 6. Felizes os que têm o quê? Fome e sede de justiça. Nós vivemos um tempo, meus amados, que o discípulo de Jesus precisa entender que você precisa ser justo no mundo injusto. Que você precisa ser verdadeiro no mundo de mentiras. Que você precisa ter uma moral correta no mundo imoral. Infelizmente, é triste dizer isso. Nós vemos as igrejas cada vez mais envolvidas com infiltrações mundanas. Cada vez mais. E ele diz que os filhos dele, os discípulos dele, têm fome e sede de justiça. Eles não se curvam diante da injustiça. E eu penso que quando de fato Jesus habita em nós, verdadeiramente, profundamente, nós também somos como eles. Como ele, nós somos leais, nós somos honestos, nós somos íntegros, nós somos corretos. Você sabe que hoje nós vivemos um mundo de desconfiança. Estão ligados ou não? Não é verdade? A gente não consegue mais confiar nas pessoas. Você anda desconfiando do que pode acontecer. Você desconfia de uma transferência. Você, quando vai comprar uma coisa, fica com medo do cara te enganar. Não é verdade? Você compra uma coisa na internet, fica, será que vai chegar? Mas o homem de Deus, o discípulo de Jesus, o discípulo de Cristo, tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça também significa fome e sede de Deus, fome e sede da palavra de Deus, fome e sede de estar na presença de Deus. Você já pensou em ter uma meta? Talvez você tenha a meta de ganhar dinheiro, de ter uma formação legal, de fazer faculdade, isso e aquilo outro. E se você criasse uma meta de se aprofundar em conhecer mais de Deus, em ter mais fome dele, em se aprofundar no relacionamento com o Senhor, com certeza você impactaria muitas pessoas. Você sabe, 2 homens que eu vejo que tinham fome e sede de justiça eram Elias, João Batista, homens que não toleravam o pecado, porque a injustiça é toda manifestação de formas de pecado. Por isso que o reino de Jesus é um reino de justiça. Quando ele estabeleceu o reino dele, você vai ter confiança. Não vai ser um reino de desconfiança. Você vai confiar que ali é um rei justo. Hoje nós ouvimos no Brasil o tempo todo, né? Tem muita insegurança jurídica. Por quê? Porque o que é certo para você, segundo a justiça, pode ser errado para ele. Depende muito de que lado você está. Mas o reino de Deus não é assim. E eu e você não podemos ser assim. Nós temos que ser justos, corretos. Fome e sede de justiça é viver a justiça de Deus a despeito daquilo que o mundo nos oferece hoje. O 7 é sobre os, coloca aí, felizes ou bem-aventurados os, ou porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquela pessoa que ela é compassiva, que ela é altruísta, que consegue compreender a dor do outro, que sabe que aquele cara merece uma punição e ele diz, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu penso que essa característica do padrão de Deus nos seus discípulos tem muito a ver com o caráter dele. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova, quando? Todas as manhãs. E você sabia
Tiago diz que, Tiago 2,13, diz que a misericórdia triunfa diante do juízo. Ou seja, a misericórdia do Senhor, ela é aplicada antes do julgamento. Você tem uma chance de se arrepender. Lembra daquela história lá de Jonas e Nínive? Que Jonas disse: Senhor, eu não vou pregar, porque esse povo é muito mau. E o Senhor disse: se eles se arrependerem, eu perdoo. Misericórdia. Misericórdia e graça, mais que misericórdia, de graça. Então, a característica de um homem misericordioso é que ele se compadece, compreende a dor do outro. E ao invés de condenar, ele ajuda. Você é chamado, assim como eu, para exercermos misericórdia. Esse é um padrão, o padrão de Jesus. E olha, eu posso dizer para você que o misericordioso recebe misericórdia todos os dias. Misericórdia, eu diria para você, é como se fosse uma grande semente, uma grande moeda, que à medida que você investe nela, você tem muito resultado. É uma das bem-aventuranças que ele diz que você recebe de volta o que você dá. Se você for misericordioso, ele diz, alcançarão misericórdia. O próximo são os limpos de coração. O que acontece com ele? Felizes que têm o coração, porque verão a Deus. Esse ponto aqui, eu entendo o seguinte, que os limpos de coração têm 3 características. Tem uma motivação pura. As pessoas, muitas vezes, nós vivemos motivações impuras. Justificamos coisas injustificáveis para alcançar um objetivo pessoal, particular, mas a motivação não é pura. O limpo de coração tem motivação pura, tem pensamentos corretos, pensamentos santos, e tem uma consciência limpa. Quando eu aprendi com Paulo, que ele disse assim, que a gente tem que andar com integridade, para que o inimigo não tenha do que te acusar. Olha que dica maravilhosa. Você anda com o coração puro aos olhos de Deus, de maneira que o inimigo não tem como te acusar. Uma pessoa que tem o coração puro, ela tem uma comunhão profunda com Deus. Ela é diferente. Ela não é um intelectual da palavra. Ela tem uma comunhão profunda e contínua com Deus, de modo que Deus se revela a ele através da sua palavra. Deus fala com ele. Eu tenho alguns amigos, graças a Deus, eu me relaciono com pessoas de diversas denominações. E alguns queridos são pentecostais. Então eles têm aquela situação de ter uma visão, de ver uma coisa, de ver outra. Mas sabe, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque Deus pode fazer. Mas a visão dele está aqui. Se você quer ver com os olhos de Deus, compreenda a sua palavra. Se você quer compreender a mente de Deus, procure compreender na sua palavra. O homem que tem um coração limpo, um coração puro, ele tem essa afinidade com as coisas de Deus. Quando ele não tem o tempo dele com Deus, às vezes acontece comigo, dá um incômodo na gente. É como se de fato você estivesse com fome, porque você precisa daquele momento, daquela intimidade. Por isso que ele diz, os limpos de coração verão a Deus. Eu quero muito que nós, amigos de fé, tenhamos essa busca, que você separe no seu dia um tempo com Deus. À medida que você busca Ele na sua palavra, a sua mente, o seu coração vai se purificando. Nós estamos aqui num desafio de memorizar a palavra na mente e no coração. Salmo 128, quem já memorizou? Eu achava que tinha mais. Eu vi vários vídeos, mas que bom que você está
memorizando. Eu brinco com o Luiz Mois, falei atrás, que o Luiz Mois não sabia nem o nome dele completo, né, Luiz Mois? Às vezes ele se atrapalhava, mas agora ele começou a memorizar a Bíblia. Estou brincando, estou inventando isso aqui, né? Mas eu fico muito feliz de ver o Luiz Mois memorizando. Salmos, tem salmos inteiros agora na mente. Isso vai limpando a mente, um coração, vai te tornando um homem cada vez mais puro, e à medida que você se torna mais puro, você se aproxima mais de Deus. Por isso que Jesus diz, olha, se você tiver um coração puro, vocês verão a Deus. Lembre que quando nós nos aproximamos de Deus, é comum que você tenha lutas. Mas lembre-se também, você não luta sozinho. O Senhor luta contigo. E você vai ter experiências maravilhosas desse caminhar, através da palavra, limpando, purificando o seu coração e se aproximando de Deus. O 9, versículo 9, fala sobre os pacificadores. O que diz lá? Felizes os... Amados, os pacificadores aqui que Jesus ensina para os seus discípulos e para todo o povo, não é aquele cara calminho, que é legal ser, deve eu falar, um cara calmo, né? Um cara legal, um cara alegre. Mas um pacificador é mais que isso. Um pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que quando vê uma oportunidade, que as coisas estão desandando, ele é útil nas mãos de Deus para promover a paz. Ele aproxima as pessoas de Jesus, porque Jesus é a paz de Deus. Por que Jesus é a paz de Deus, pastor? Porque antes o mundo estava longe de Deus. Então Jesus aproxima o mundo de Deus e traz a paz entre o homem e Deus. Portanto, quando você é um pacificador, você expressa essa linda qualidade de Jesus. Um pacificador na sua casa, um pacificador na sua igreja, um pacificador no seu trabalho. Você vai estar promovendo o reino de Deus. E ele diz, esses caras aí, eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Tem algumas pessoas que dizem assim, cara, eu não tenho papo na língua. Eu vou para cima. Sabe que o reino de Deus não é reino de confusão. O reino de Deus é um reino de paz. E eu já vi várias situações de pessoas que foram acusadas injustamente, foram trapaceadas, e eles foram pacificadores. Oraram ao Senhor, eu mesmo já fiz isso diversas vezes. Eu disse, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu vou pela paz. O que Paulo fala? Tende paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Então, seja um pacificador. O pacificador será chamado Filho de Deus. Agora o versículo 10 diz assim, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Amados, você sofrer, ou você vê alguém que sofre porque faz o mal, é algo normal, né? Podemos dizer, é algo natural. Mas você é alguém sofrer, como Jesus sofreu, por fazer o bem, indica claramente que você está na contramão do mundo. E ele diz que nós temos que ser perseguidos, será um sinal. O crente que não é perseguido está com algum defeito de fabricação. Sabe por quê, gente? O nosso estilo de vida vai contrário ao mundo. Hoje eu falava com alguém que estava falando sobre essa questão de posicionamentos em cargos governamentais, especialmente cargos altos. E alguém dizia assim, o cara está em certos cargos altos, ele tem que se corromper, senão ele cai fora. Olha só essa mentalidade. E a gente sabe que é verdade, porque a corrupção. Então, Heraldo, que trabalhou muito nessa área, né? Você deve saber bem o que eu estou falando, né? E os caras dizem assim, ou você se torna carne podre e come conosco, ou você come a carne podre conosco, ou nós tornamos você uma carne podre. Você vai ter resistência. Mas o crente, ele precisa entender que a perseguição é um bom sinal.
na vida dele. Ele não está sendo perseguido porque ele roubou e por isso ele vai ser preso. Ele vai ser perseguido porque ele é correto. Isso agrada a Deus. Então ele diz que nós devemos nos alegrar. Coloca o próximo versículo, a gente lê aí. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Próximo. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se, vamos ler junto? De que os antigos profetas foram perseguidos por minha causa. Então veja, amados, Jesus está ensinando aos seus discípulos que o estilo do reino é diferente do estilo do mundo. Não tenha medo. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo uma campanha, ainda estavam lá em cima, naquele auditóriozinho ali. E eu chamei algumas pessoas para orar e o camarada disse: pastor, eu não vou não, porque a gente é perseguido. Eu digo, uai. Mas isso faz parte da vida cristã. Se Jesus foi perseguido, por que nós não vamos ser perseguidos? Mas ele diz que é grande a recompensa. Especialmente se você vive, é perseguido por causa da justiça. E Jesus dá mais um ensinamento, eu vou findar nele, que ele fala duas coisas. Ele fala que nós somos sal e luz, versículo 13. Ele diz que vocês são o quê? Vamos ler junto, bem rápido. O sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Se você perder tudo isso que ele falou antes, para quê? Você não é um cristão. Aí o que mais? O crente tem que estar ligado em Jesus. Isso vai tornar você um sal que traz sabor, que conserva, que traz equilíbrio. Porque ele diz, olha, se o sal perdeu o sabor, ou seja, você perde a essência de ser um discípulo de Cristo, para nada mais presta. Não faz sentido você dizer que é um cristão. E outra coisa, Jesus não diz assim, vocês poderão ser o sal da terra. Ele diz o quê? Vocês são. Você é o sal da terra. Mas você pode, por covardia, por medo, perder o sabor e se tornar insípido. Você perder a sua função no reino. Depois ele diz que nós somos a luz do mundo. Mas ele faz uma pergunta lá, antes de eu falar da luz do mundo, que eu vou concluir aqui. Ele fala assim, ele pergunta, será que é possível restaurar o sabor? Talvez tenha alguns crentes aqui que perderam o sabor, que já não faz a diferença no reino. Quando ele chega lá nas reuniões que o pessoal bate na mesa e chama um palavrão, ele bate também e chama outro. Quando ele tem uma oportunidade de mostrar que ele é diferente, ele se esforça para parecer com aquele outro que é do outro reino, perdendo o sabor. Eu sempre lidei com pessoas, com empresários muito fortes, muito ricos, mas o Senhor me ensinou desde cedo, você não precisa, para mostrar que está entusiasmado, chamar um palavrão. Isso é do pontinho, pontinho. Aquele pontinho, pontinho. Eu não preciso usar essa linguagem. Não é do reino de Deus. Isso vai tirando o sal, aos poucos, da sua vida. Daqui a pouco você está igual. Os caras sempre me convidavam para ir para vários eventos. Evento de boi, evento não sei o quê, Parintins, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca ia. Chegou um momento que eles pararam de convidar. Porque aquilo não era lugar para mim. Eu sou do outro reino. Preciso deixar isso bem claro. E se eu for lá, por alguma razão, se eu for obrigado, eu tenho que ser luz ali, sal. E não perder o sabor e depois vem aqui para o amigo de fé e faz de conta que nada aconteceu. Ou vem para o culto na igreja e você está lá levantando a mão, mas no fundo você é insípido, perdeu o sabor. E por fim ele diz, sois a luz do mundo. Vamos lá no versículo 6, vamos ler junto? São
a luz do mundo. Não, vocês poderão ser a luz do mundo. Talvez vocês sejam a luz do mundo. É isso que ele diz? Ele está dizendo: você é importante no reino. Você traz o sabor como sal, você se conserva, você traz equilíbrio, mas você é a luz do mundo. Agora olha que detalhe. Primeiro Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E agora ele diz: você também é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Nós fomos criados para estar em evidência, para expressar Jesus. Pode passar o próximo. Não faz sentido, podem ler aí. Então veja, se você esconde quem você é, não faz sentido você ter uma luz e esconder. Quando você está lá no meio do povão, é que você tem que ser luz, é que você tem que ser sal, é isso que ele está dizendo. Ele ensina as qualidades dele e diz assim: ó, vocês têm mais uma coisa, vocês são sal e são luz, vocês que farão uma diferença no mundo. Vocês precisam atentar para isso. É isso que é ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus não é apenas fazer um encontro social no domingo, ou na terça-feira, na quarta-feira, na igreja. Mas lá fora ele não é luz nenhuma. Então, amados, é como se você fosse um pequeno Jesus, um Jesusinho, que o nosso Jesus manda aí como seus discípulos fazer a diferença no mundo. É isso que é ser um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não passa desapercebido onde ele chega. Vou repetir isso. Um discípulo de Jesus não passa despercebido onde ele chega. Você nem precisa falar nada. Se você é um discípulo de Jesus, vão notar que você é diferente. Eu era mais novo um pouco, porque eu ainda sou muito novo, por isso que eu tenho que dizer um pouco. Tá? Preste atenção nas palavras. E eu me lembro que eu trabalhava um dos meus primeiros empregos, aquele emprego, Átila, que tem um nome em inglês, né? Office boy, né? E naquele momento eu estava na recepção, porque o office boy, além de ser um cargo internacional, ele também, na tradução, pode ser faz tudo. E naquele dia eu estava lá na recepção. Chegou uma pessoa, uma mulher, um casal, procurando uma outra pessoa. E eu dirigi que essa pessoa fosse encontrar-se com quem ela estava procurando. E eu não falei nada. Eu só disse: fulano de tal. E avisei, e a pessoa foi se encontrar lá dentro da empresa com aquela outra pessoa. Depois que essa pessoa foi embora, a pessoa da empresa chegou comigo e disse: você falou alguma coisa para aquela senhora, aquela mulher? Eu disse: não, só que você estava lá dentro e encaminhei ela para lá. Porque ela falou para mim assim: esse rapaz é um menino de Deus. Ele é um homem de Deus. Deus tem coisas grandes para ele. Por quê? O discípulo de Jesus não se apresenta. Ele está no alto, mesmo que ele não perceba. Ele é colocado no alto. Ele faz a diferença no ambiente. Ele chega. E se tiver demônio, vai abalar. Não tem jeito, é luz. Demônio se alimenta de trevas. Por isso que demônio não quer que você conheça de Deus, porque ele vai te manter na treva, em trevas. A palavra original tem a ver com ignorância. Você fica na ignorância, só no superficial. Você não consegue entender a palavra, porque você não se aprofunda. Então Jesus está dizendo para você hoje: você é meu discípulo. Você tem que viver como eu, você é diferente. E você precisa me representar lá no mundo, sendo sal, sendo luz. Amém? Estão ligados? Deu para entender? Cadê os grupos, Tiago?
Agora vocês vão ter 20 minutos, grupo 1, que você receber um papelzinho número 1. No final vai ter um sorteio. Nós vamos sortear uma picape. Tu veio com tua picape hoje, Átila? Que cor é, hein? Prata. Nós vamos sortear uma picape prata no final. Tá? Então, número 1, quem está com o número 1 fica de pé rápido. Vai ali com o Mois. O Mois. Número 1, você pegou um papelzinho número 1. Quem é o líder número 2? Vem os líderes aqui para frente, rápido. Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir grupo 5. Jean, conte a benção. Bom, eu estava falando sobre a bem-aventurança número 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Explanando aqui com os irmãos como é importante a gente ter comunhão. Comunhão nos amigos de fé, comunhão na igreja, e ficar junto um dos outros, né? Porque quando a gente se isola, fica muito difícil a gente combater Satanás sozinho. E eu estava contando aqui uma passagem minha, quando eu vim aqui para os amigos de fé. Eu não conseguia ter compaixão e misericórdia pelos meus irmãos. E eu participei de 2 reuniões, me afastei. E na segunda vez que eu vi, o Domingos me deu um abraço que me desmontou, estava falando aqui para eles, todo mundo sabe disso. E com o passar do tempo a gente aprende a ser bondoso, generoso, misericordioso. Ainda somos falhos, né, nessa área, mas a gente aprende que tem que praticar a misericórdia com o seu próximo. E é instantâneo, se você pratica misericórdia, você alcançará a misericórdia. Maravilha. Tá. Então é isso, por hora. É isso mesmo. Muito bom. Salva de palmas aí pro grupo. Quem vai falar agora? Quem vai falar? Quer falar alguém que está perto? Time do Fla, qual é o número? 8. O nosso grupo falou de... A gente tentou ser breve, então foram vários exemplos, mas resumindo os 2 principais, foi tipo como se comportar diante de tantas situações mundanas sem ceder ou negociar os teus valores cristãos. Então a gente é constantemente, diariamente colocado em situações dessa e como é que a gente se porta. E a segunda coisa é o cuidar de Deus, é os planos de Deus. Às vezes a gente vê coisas do dia a dia simples, até complexas, que a gente acha que é ruim, mas ou não é a nossa vontade, e daqui a pouco se revela um plano muito maior, muito maravilhoso na sua vida, a mão de Deus te protegendo, te direcionando. Esses foram os 2 princípios. O primeiro ponto foi com relação a, tipo assim, aos valores cristãos que a gente tem hoje perante o que a sociedade quer negociar com a gente. Tipo, o cara quer te fazer uma proposta indecente e talvez seja até um valor normal para a sociedade, mas não é um valor cristão. Então, você não ceder. E deram exemplos disso. E o segundo ponto foi a mão de Deus em coisas que hoje é a nossa vontade e Deus diz, calma, não é nem sim nem não, é espera. Ou talvez é não, mas algo melhor e maravilhoso está se concretizando e a gente só vai se dar conta disso com o passar do tempo, quando a gente vê isso se consolidar, se materializar. Maravilha. É importante vocês notarem, meus amados. Palmas para o time. É importante nós notarmos que nós estamos aqui nos posicionando como discípulos de Jesus. O discípulo, ele imita o seu Senhor, o seu mestre. Então a pergunta sempre talvez seja essa, diante de uma situação como ele falou ali, que a sociedade exige um tipo de postura, e você perguntar, como será que o mestre agiria diante disso? Ele mentiria ou correria o risco e falaria a verdade? Ele faria um negócio desonesto ou perderia o negócio, mas continuaria honesto? Não é fácil, né, gente boa? Mas é assim que o discípulo tem que agir. Legal. Próximo.
Olá, pessoal, boa noite. Mas é voz de multidão, né? Eu creio que no momento de atribulações, na parte do dia, a gente se pega muito com a sociedade, né? Se pega muito com a sociedade, o que a sociedade vai pensar, o que a sociedade vai falar. E o centro extraordinário da vida é Deus. Se a gente não se apegar, não direcionar as nossas palavras, nossos pensamentos, é como eu estava falando para a minha equipe aqui, que o que estraga o homem realmente é o que sai, não é o que entra, né? E a sociedade pensa que o que estraga o homem é o que entra, né? A comida. E a gente se pega pensando, será que realmente vale a pena a gente viver em sociedade? E Deus vem com uma pancada extraordinária falando que sim. Que só a gente não é nada nessa sociedade. A gente depende das outras pessoas para ser alguém. A gente precisa socializar. Então, às vezes, eu vim atribulado uma vez, eu conto essa do Domingos, eu vim atribulado uma vez e deu sede. Eu não costumo me levantar para ir tomar água, para nada. E o Domingos estava passando por uma situação que ele estava para ali, bebendo água sozinho. E do nada veio para me abraçar o Domingos, quase bandar o Domingos, eu retribuí, tá? Eu quase bandei o Domingos e um ato de respeito. Alguém soprou no meu ouvido para beijar na testa dele. E foi quando eu beijei na testa dele, ele deu uma lagrimada. Eu falei, meu parceiro, é o Espírito Santo movendo a gente nem percebe porque às vezes a gente está tão extasiado aqui e acaba nem percebendo. Então, o extraordinário da vida, né, cristão é o centro, é Deus. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Rogério, conte a benção. Amados, eu acho que o ponto bem específico aqui que a gente abordou foi a misericórdia e a justiça, né? A gente estava até comentando aqui sobre alguns exemplos, e eu vou dar um exemplo de justiça, ser justo. Eu vou dar um exemplo da minha empresa, né? Quando a gente compra uma mercadoria de outro estado para vir aqui para o Amazonas, nós pagamos, eles têm que emitir uma nota, né? Essa nota nós pagamos imposto, e quem emite lá também paga imposto. Só que a maioria das empresas, ela emite meia nota, ela não quer pagar a nota cheia. E claro que isso é benéfico para ela, quanto para a minha empresa também. Só que eu cheguei a um ponto em que Deus trabalhou na minha vida isso, e eu comecei a enxergar que eu estava errado, que eu não podia ser conivente com isso, apesar de eu estar sendo corajoso, viu? Beneficiado com isso, não, né? É fácil. Então, assim, eu comecei a questionar os meus fornecedores. Eu preciso que seja minha nota cheia. Rogério, a gente não emite porque o imposto é muito alto. Eu sou cristão, eu não posso sonegar impostos. Rogério, não dá. Ok, então cancela minha compra. Procurar novos fornecedores. Então, assim, eu como cristão, Deus trabalhou isso na minha vida. Então, hoje, graças a Deus, na minha empresa, na minha vida pessoal também, com as minhas contas, eu tenho uma vida justa, eu pago tudo certinho na data, e na minha empresa também, eu peço que venha todos os impostos. É difícil, porque o governo quer tirar o máximo da gente, mas perante Deus eu creio que eu estou fazendo certo. Muito bom, muito bom. Rápido, né? Ok. Átila, acho que ninguém conhece, né? Muito bem. Aqui no nosso grupo, basicamente, a gente quer resumir da seguinte forma. Todos nós aqui, possivelmente, não só o grupo, mas todos nós aqui, viemos de uma vida medíocre. Porém, quando nós recebemos a Cristo, Cristo eleva muito o nosso patamar. Então, agora, nós estamos em outro nível. Nesse outro nível, que é o nível extraordinário, a gente tem
desafios. E um dos desafios aqui que nós podemos notar no grupo é você abandonar, né, primeiramente as coisas que você fazia antes, negar-se, como diz a palavra, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. E aí que esse negar-se, ele é um processo, não é imediato. Muitas vezes você cai, levanta, mas tenha certeza de que você, caminhando com Cristo, Ele vai te dar vitória sobre vitória. Então, vale a pena a gente manter, insistir, continuar caminhando e servindo a Cristo, porque aí nós vamos certamente alcançar o que nós estamos vendo ali, que é uma vida extraordinária, e não viver na mediocridade, ok? É isso aí. Então, meus irmãos, boa noite. São 2 pontos que nós levantamos aqui, né? A justiça e a mansidão. Nosso amigo aqui, nosso irmão querido, deu o exemplo da justiça aqui para a gente, semelhante ao do nosso amigo ali também, tá? Eu vou falar o da mansidão, que diariamente eu lido com isso, né? Na minha empresa eu tenho uns 6 pessoas que eu lidero ali, e não é fácil você lidar com o ser humano, né? Nós sabemos disso. Eu estou falando aqui o populazão, tá? Me desculpe aí a franqueza. Então eu tinha muito isso, sabe, de trocar com a mesma moeda. E graças aos ensinamentos, né, da igreja, pastor Rubens, nosso quadro pastoral, eu tenho aprendido muito a não trocar com a mesma moeda, né? A ser manso, né? Não pegar aquele erro e devolver da mesma forma. Então eu tenho aprendido muito com isso tem elevado a minha vida assim, a um nível que eu nunca podia imaginar. Tá bom? Então esse foi um dos exemplos que a gente deu aqui no nosso grupo, e eu queria trazer para cá como exemplo também. É isso aí. Bem, basicamente aqui o nosso grupo 3 aqui, a gente conversou muito sobre nosso comportamento, né? De temperamento, né? No trânsito, né? A gente sabe que no trânsito a gente é cortado, todas as vezes a gente é, de alguma forma, tentando tirar a nossa paz, né? E eu vi que alguns irmãos aqui têm seguido os princípios, né? De que seguiria atrás, né? Um comportamento totalmente indigno do que se encontra atualmente, né? E agora a gente chegou no consenso de que os irmãos têm controlado mais, a partir do momento que seguiu a vida cristã, a vida com Cristo. Eu particularmente também sigo isso também, né? E diariamente, particularmente também no meu trabalho, quando eu trabalho, as pessoas vivem me oferecendo propina, mas o meu comportamento como cristão, né, eu não recebo isso, né? Então eu decido não receber. Eu poderia receber, mas não recebo isso, porque eu sou cristão, eu posso estar enganando um ao outro, mas Deus vê tudo. Então não adianta eu querer enganar o irmão, o Jair, né, o nosso irmão aqui, se Deus ele vê tudo. Então que tipo de sal, que tipo de luz eu estou sendo? Então eu acho que os irmãos aqui ele têm vivido isso, né? Têm vivido momentos de até mesmo de escassez e no tocante ao temperamento, mas ao mesmo tempo Deus tem feito obra na vida dele, né? Então o comentário aqui foi feito assim, né? Deus tem sido o crucial na minha vida para que meu comportamento não seja o mesmo do passado, né? E eu estou vivendo um outro tipo de comportamento. É isso aí. Maravilha. Serginho. Boa noite, meus irmãos. Eu vou compartilhar um pouquinho, muito rápido, do que a fala que eu tive aqui no grupo. A pergunta ali, como você tem vivido o padrão do reino de Deus no seu dia a dia? Eu conheço a Jesus, me converti com 14 anos, mas eu sempre tive uma experiência com Deus de altos e baixos. Uma vida cristã de altos e baixos. E aqui no Amigos de Fé, quando eu cheguei aqui, devido todo o ensinamento que a gente teve, as leituras, como você fazer o devocional, o quarto secreto, enfim, todo aquele ensinamento que a gente teve, eu aprendi a controlar esses altos e baixos e ter uma disciplina na vida com Deus, uma disciplina de leitura, uma disciplina de oração e uma disciplina de como você não gerar problemas para você. Então, depois desse ensinamento, eu diria que 98% dos problemas que eu gerava no dia a dia para mim mesmo foram resolvidos, né? Então, hoje eu
administro muito mais problemas do passado do que do dia a dia. E isso fez com que o meu padrão com o reino de Deus, do dia a dia, aumentasse, porque ele ficou mais estável. Aqui no Amigos de Fé, eu aprendi a não gerar problemas para mim mesmo. Só isso. Glória a Deus.